Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar aqui hoje o último capítulo, capítulo 12 do livro do imperador Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio, que no Brasil se chama Meditações. Eu parei quando ele dizia que todo gênero humano possui um parentesco com a razão, porque nós, seres humanos, somos dotados de algo diferente dos animais, diferente das pedras, dos minerais, que é essa razão que pode nos permitir ou não, de acordo com como utilizarmos a nossa razão, a encontrar um caminho para esse divino, essa força, essa inteligência maior. Então aqui o Marco Aurélio vai nos dizer um pouquinho mais, inclusive vai nos dizer que existe uma salvação da vida, e ele dá aqui um conselho a mais, né? E vocês vão notar que ele começa esse parágrafo citando muitas pessoas, muitas das quais a gente nem conhece, como mais uma vez uma forma de nos lembrar que todos passarão. Então não precisamos ficar tão angustiados com tantas coisas que vivemos, precisamos ter realmente esse autodomínio. Vamos lá então? Passa constantemente em revista aqueles que uma causa ou outra fazia perder as estribeiras, aqueles que alcançaram o auge das honrarias, da infelicidade, do ódio ou as sortes mais diversas. Em seguida reflete: que resta de tudo isso? Fumo, cinzas, lenda ou nem sequer lenda. Representa-te em seguida todos os outros casos análogos, quer Fábios Catulinos no seu campo, Lúcius Lupus nos seus jardins, Stertínios em Baies, Tibério em Capri, Velhos Rufos e, em geral, todos os que tiveram a ambição de se distinguir no que quer que seja, aliada a uma alta opinião de si próprio. Quão mesquinhos eram os objetos de todos esses esforços! Quanto teria sido mais digno de um sábio, quanto uma matéria se lhe oferece mostrar-se justo, temperante, dócil aos deuses. Simplesmente porque nada há mais insuportável que baforadas de orgulho sob uma máscara de modéstia. Então aqui ele dando um tabefe na cara, literalmente, desse desejo por prestígio e citando pessoas que faziam da sua vida essa procura por si próprio, né, pelo ego, ambicionando serem conhecidos, e hoje muitos nem lembramos quem são. E quão sábio e digno seria simplesmente que, se eles, assim como nós hoje, praticassem as virtudes, aí sim, talvez fossem lembrados, como por exemplo Marco Aurélio ainda o é hoje em dia. Continua ele aqui: aqueles que ainda perguntam: onde viste os deuses? Como averiguas a sua existência, visto que os adoras? Primeiramente, eles são visto que os adoras? Primeiramente, eles são visíveis aos nossos olhos, responde ele. Em seguida, não vi a minha alma e, no entanto, respeito-a. O mesmo sucede relativamente aos deuses. Pelos sinais do seu poder, que reconheço em todas as coisas, concebo que existem e venero-os. Então, para aquelas pessoas, né, que dizem sempre, né, de onde está o Deus, né, como é que você pode acreditar em algo que não vê? Ele está aqui respondendo: eu tenho uma alma, ele sente essa alma, ele vive essa alma, e ainda assim ele não vê. E ele vê a Deus em tudo e em todos, né, na natureza. Diz que os verdadeiros sábios
são aqueles que conseguem inclusive ler a natureza. E aí lembrando aqui do Marco Aurélio dessa sabedoria imensa, que muitas coisas que ele diz aqui pra gente, ainda que a gente leia e releia, talvez a gente não compreenda, como ainda uma parte que eu vou ler aqui ao final, porque ele tinha conhecimentos muito maiores do que esses que a gente pode imaginar, que são conhecimentos apenas intelectuais. Talvez ele conhecesse muito mais dos mistérios, e quem conhece dos mistérios não fala abertamente deles, às vezes deixa alguns sinais para aqueles que estão investigando. Continua ele aqui. Agora ele vai falar sobre a salvação da vida. A salvação da vida consiste em ver a fundo o que é e cada objeto em si, qual a sua matéria, qual a sua causa formal, praticar a justiça do fundo da alma e dizer a verdade. Simples assim, pessoal. Que resta senão tirar partido da vida para encadear uma boa ação de uma boa ação a uma outra, sem deixar entre elas o menor intervalo. E aí então essa dica, né, para que a gente não fique paralisado no conforto do nosso sofá. Hoje inclusive eu conversava sobre isso com a minha professora de filosofia, minha amiga, justamente que para muitas pessoas esse conceito de descanso, olha, eu quero me aposentar ou me reformar, como diz em Portugal, e ficar ali viajando, fazendo nada. E Marco Aurélio aqui chamando a atenção que a boa ação é realmente esse estado de conquista das virtudes, de trabalho pela comunidade, de trabalho pelo conjunto, pelo todo, com o menor intervalo entre uma coisa e outra. E ele já nos disse, né, de cume a cume, né, sem sair de cima para baixo, fazendo essas caídas constantes que muitas vezes a gente faz em função da nossa personalidade muito débia, nossa psique, né, nossas emoções muito frágeis. E aí ele vai nos dizer aqui, a luz do sol é uma só, item 30, se bem que se deixe separar por paredes, montanhas e 1000 outros obstáculos. Uma é a substância universal, ainda que dividida numa infinidade de corpos individuais. Um é o sopro vital, se bem que dividido numa infinidade de naturezas, tendo cada uma os seus limites respectivos. Uma é a alma inteligente, se bem que pareça partilhar-se. Ora, os outros seres parcelares mencionados, os sopros, por exemplo, e os objetos sensíveis ignoram-se e permanecem estranhos entre si. Todavia, mesmo esses seres mantêm-se agrupados pela força que os une e pela atração do centro de gravidade. A inteligência, pelo contrário, por um privilégio singular, tende a reunir-se ao seu semelhante, tenta reunir-se-lhe e a sua necessidade de sociedade não conhece obstáculos. Então aqui temos alguns pontos fundamentais a gente pensar, né? Quando ele fala da luz do sol, sempre a gente vai lembrar, por exemplo, do sol como um grande doador, aquele que está dando vida, por exemplo, a esse planeta, né? Então é esse símbolo também daquele que está sempre iluminando, como se nós pudéssemos de alguma maneira olhar para o sol e querermos fazer da nossa vida também esse estágio de sermos luz onde quer que vamos. E aqui ele nos mostra algumas coisas interessantes, né, sobre algumas possibilidades na dualidade. Então, se existe a unidade, mas dentro desse momento em que vivemos, dentro da dualidade, a gente observa essa unidade de uma forma fragmentada. Então, quando eu vejo todas as coisas iluminadas pelo sol, esse sol atravessando essas paredes, esses objetos, da mesma maneira eu posso pensar
no divino, nessa grande inteligência, nessa ordem que perpassa a tudo e a todos. Mas aqui a gente vê as coisas muito divididas. E se a gente não usa aquela nossa razão humana, como ele citou antes, se a gente usa a nossas ferramentas todas como uma planta, como uma pedra que não faz o uso da razão, né? Nós não fazemos a possibilidade da nossa existência aqui enquanto seres humanos, não fazemos possível, né, essa grande evolução que seria possível dentro dessa nossa existência, né? E se existe essa grande inteligência, que é essa força que atrai a tudo e a todos, nós temos esse caminho de alguma maneira garantido, mas a gente só vai conseguir fazer esse caminho se tivermos também essa escolha. Tá claro, né, que a força da gravidade, ela atrai para si todas as coisas. Da mesma maneira, a unidade, a inteligência, essa grande força que muitos chamam de deuses, outros chamam de absoluto, outros chamam de Ein Sof, que cada cultura, tradição acabou nomeando de uma forma diferente. Aquilo que nós não vemos, esse invisível, ele vai atrair todos esses objetos, mas temos uma diferença desses objetos, que são esses objetos, por exemplo, que ele chama aqui objetos sensíveis. Temos uma diferença para uma mesa, uma cadeira onde eu estou aqui sentada, por exemplo, enquanto gênero humano. E é essa capacidade que nós precisamos utilizar, né? Essa força, e nos agruparmos em força, no sentido de, por exemplo, conhecermos o que diz um grande escritor, um grande sábio como o Marco Aurélio, utilizando então da nossa inteligência, da nossa capacidade de escolha, para seguir e se reunir com aqueles que são afins para fazer esse trabalho, né, que é um trabalho importante para a natureza, porque se não fosse importante não estaríamos aqui. Existem infinitos corpos no universo, mas se estamos aqui presentes é porque aqui precisamos hoje permanecer e atuar de preferência, como ele disse antes, sem deixar o menor intervalo entre uma boa ação e outra, reconhecendo todas as coisas que acontecem na nossa vida, todos os obstáculos como uma forma de oportunidade, né, para a gente se reunir com o quê? Com o melhor de nós, para se reunir com essas virtudes, com este homem ideal que já existe num plano, né, como diria o Platão, esse arquétipo, esse grande arquétipo, né, desse ser humano que vai evoluir, certamente, buscando isso da maneira mais consistente possível. Eu vou parar por aqui e continuamos amanhã, então, acho que já com o nosso último vídeo, antes do resumo dessa parte. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Boas reflexões. Bye, bye.